Gente, a gente vai falar sobre estelionato sentimental. Essa que é a história do golpe da internet, aquela coisa. Isso provoca um dano, um prejuízo financeiro, mas também um prejuízo emocional muito grande, né? Uma coisa muito triste mesmo. Acompanhe comigo o VT, depois nós vamos conversar aqui, tá bom? Um golpe muito aplicado e relativamente novo é o estelionato sentimental. O nome pode até não parecer muito familiar, porém você ou alguém muito próximo pode ter passado por uma situação no mínimo parecida. Estelionato sentimental é um tipo de golpe que se dá quando um dos parceiros da relação se utiliza da confiança conquistada para obter vantagens financeiras às custas do outro. Isso acontece pois o golpista se aproveita do fato da vítima estar apaixonada e passa a pedir ajuda com a promessa de recompensa e ressarcimento futuro, sem que nunca haja uma devolução destes valores. No fundo, o golpista se aproveita da vulnerabilidade emocional e amorosa do outro. Como identificar casos assim? Como prevenir e orientar alguém que esteja caindo neste golpe? Fique conosco porque hoje, no Bendita Hora, você vai conhecer mais sobre o estelionato sentimental e vai receber dicas para não se tornar uma próxima vítima. Olha, para falar desse assunto eu recebo aqui, ó, a magnífica doutora Ana Bernal. Doutora Ana, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, padre, muito pelo feliz convite. de novo estar aqui com a gente aqui. Sempre a gente recorre a senhora para esses assuntos mais importantes, espinhosos, assim. Eu achei importante a gente conversar sobre isso. É um assunto importante para nós falarmos e eu peço a todos que nos assistem, todas, para ficarem conosco, porque nós vamos falar coisas muito importantes para todos e todas. Obrigada pela audiência e obrigada pelo convite, padre. Ótimo, todos e todas, porque eu também tenho uma falsa impressão de que é só a mulher que cai no golpe, né? Mas o homem também cai no golpe. A doutora estava me explicando. Muito disso também do homem, né? Tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas do crime de estelionato. Só que normalmente o homem, por carregar aquela questão machista de que ele é mais esperto, mais poderoso, ele tem uma certa vergonha em chegar numa delegacia, fazer um registro de ocorrência por ter sido vítima, muitas vezes por meninas mais jovens, de 18, 19 anos. Então isso, eles carregam uma vergonha muito grande e normalmente quem acaba registrando são as mulheres e não os homens. Agora, a gente está falando sobre estelionato, quero que a doutora explique pra gente. Mas a doutora Ana Bernal, vocês conhecem, sabe, né, advogada criminalista, especializada em direito penal, processo penal, autora de diversos artigos jurídicos, publicados em jornais, revistas, e fundou o Limite do Amor. Interessante, é um grupo de apoio, né, doutora? Acolhimento, assistência das mulheres em situação de violência doméstica. O que é o tal do estelionato sentimental? Como que ele ocorre assim, doutora? Vamos lá, padre. O estelionato é um crime previsto no Código Penal brasileiro, artigo 171. O famoso 171. 171 que a gente sempre acaba falando, é 171. Justamente o que prevê esse artigo? É a pessoa que abusa da confiança do outro para trazer para o seu patrimônio algo que não lhe pertence, levando o outro a erro. Ou seja, obter uma vantagem para ele ou para outra de forma ilícita, levando o outro a erro, levando prejuízo ao outro. Isso é o estelionato, que está no Código Penal. Como chegou no Brasil o estelionato sentimental? Foi lá em 2015, quando... Isso é recente? Recente. Quando o nosso Tribunal do Distrito Federal recebeu uma demanda de uma mulher que se socorreu do tribunal para dizer que havia tido um prejuízo de aproximadamente R$100 mil em virtude de um relacionamento amoroso que ela mantinha com uma pessoa, com um homem, e esse homem lhe prometeu casamento, conheceu a família, nesse caso pontual, fez promessas de amor, era apaixonado. Não, era presencial. E ela chegou, inclusive, a fazer transferência de bens, um veículo, e chegou a somar R$100 mil. Quando essa demanda chegou ali ao Tribunal do Distrito Federal, na sentença veio, então, o juiz colocou como sendo um estelionato sentimental, porque envolve os sentimentos daquela pessoa. E de lá para cá, começamos, então, a classificar
quando há esse estelionato que visa a relação amorosa, onde um deles acredita estar numa relação de amor... E o outro está enganando ele, está enganando... E o outro está enganando... Doutora, aí, só para entender essa coisa isso passou a ser uma jurisprudência que passou, ou não é? Na verdade, começamos a ter uma nomenclatura. Se nós formos no Código Penal, o que consta lá é estelionato... Estelionato pura, 171. Só que para nós definirmos dos demais estelionatos, nós chamamos de estelionato sentimental. E sim, os tribunais já aceitam nós falarmos como estelionato sentimental. Já tem esse nome. Inclusive, se chegar na delegacia, também já é falado como estelionato sentimental, porque define qual é o tipo de prejuízo que essa pessoa teve. Como o padre muito bem falou na abertura, o prejuízo não é só financeiro, mas principalmente o psicológico, porque a vítima que é prejudicada nesse tipo de estelionato, ela tem um grave prejuízo emocional. Primeiro porque ela foi envolvida, às vezes, durante muito tempo, porque alguns relacionamentos duram anos, acreditando que estava envolvida numa relação de amor e ela descobre que aquela relação nunca teve amor. E isso, doutora, eu estou impressionado, porque você, antes de 2015... essas coisas sempre aconteceram e nunca foram levados aos tribunais, ou eram levados ao tribunal, mas não tinha nenhum... Chegava, problema seu, você que se envolveu. O golpe do amor é um dos mais antigos, padre. Sempre teve. É que agora, com essa crescente das redes sociais, houve mais facilidade. Então, se me perguntarem, sim, teve aumento. Por quê? Porque é muito fácil hoje saber a vida do outro. É verdade. Anteriormente, aquele namoro tradicional, contemporâneo, as pessoas geralmente eram apresentadas pelo vizinho, pelos amigos. Sabia os antecedentes dessa pessoa. É verdade. Hoje, quando você conhece alguém em sites de relacionamento, nada contra, mas a pessoa tem que ter uma certa cautela. Porque você cria um perfil, você cria uma história ali por trás disso, né? Você cria o que você quiser. Né? Você é quem você quiser. Se eu quiser montar um perfil com o rosto do padre e dizer que eu sou o padre, eu posso. Pode. Então, eu não posso baixar a minha guarda. Quando eu digo eu, mulheres que são as maiores vítimas, embora os homens também sejam, mas não podem baixar a guarda. Pensem, então, no namoro contemporâneo. Lá atrás, eu tinha referências de um amigo, de um vizinho que me trazia quem era essa pessoa. Hoje, eu tenho que ir a campo. Então, se eu não tenho mais quem me apresenta essa pessoa, tenho eu que fazer esse trabalho. Depois, é o seguinte, já que a internet apresenta tanta coisa, você pode pesquisar na internet também, né? Padre, as pessoas se surpreendem quando jogam o nome de algumas pessoas no Google. Aparece tanta informação, inclusive pessoas que cometem esse tipo de crime, que isso é um crime, sim. Já fica lá no... Que já fica registrado, que já foi processado e continuam se relacionando. Se essa mulher tomasse a cautela de ao menos puxar, ia ver que ele já praticou esse tipo de crime. A gente vai ver agora um trecho do programa Catfish, né? Que tenta ir atrás dessas pessoas que gostam de se esconder atrás das suas telas e de se passar por outras. Olha o VT, veja só. Catfish é uma expressão usada, né, de pessoas que às vezes se ocultam atrás de um perfil, né? Agora, isso não é... Tudo bem, está no programa, pode ser uma brincadeira, mas isso é algo muito sério, né? Doutora, o interesse desses estelionatários, ele é sempre financeiro ou tem também uma certa obsessão, alguma tara em torno disso? Sempre financeiro. Sempre financeiro? A pessoa que está sendo enganada tem um intuito. Amar, ser amada, ter uma relação séria, se casar. O outro que está do outro lado, que engana essa pessoa, só tem um único objetivo: vantagem patrimonial, seja para ele ou para terceiros. Muitas vezes esses estelionatários usam até a mãe, tios, tias, simulam doenças, passam conta de terceiros e começam a pedir depósito nessas contas, etc. Está falando uma coisa interessante. Existe um modus operandi, existe um perfil, um perfil de comportamento que mais ou menos se repete. A senhora trabalha com isso. Sim. Que se repete. Existem várias formas de trabalhar, até é bom a gente falar de algumas. Trabalhar, o modo do estelionatário faz.
Nós vamos ao longo do programa falando para as pessoas se alertarem. Agora, o que não podemos esquecer é que ele sempre tem um único objetivo: levar vantagem patrimonial em detrimento de enganar o outro. Como que ele vai retirar do patrimônio do outro essa vantagem se ele não o engana? Então, a forma que ele entende de enganar o outro é dizer que o ama e fazer promessas de amor. No primeiro ataque, ele não fala em dinheiro, não fala nada disso. É amor. Amor. Nesse caso que acabamos de ver no vídeo, é muito comum, esses daí são perfis que se criam, falsos. A pessoa de verdade, muitas vezes, sequer chega a apurar quem é que está por trás. Elas começam a mandar mensagens. Alguns deles têm programas e essas mensagens vão aleatórias. O padre pode receber, eu posso receber. Entendi. Em qualquer rede social, Facebook, Instagram. Quando você clica ali, começa a se comunicar com essa pessoa, do outro lado, existe alguém que está preparado para dar respostas prontas. Tá. Normalmente, esses que é do phishing são respostas prontas. Quando começa a evoluir e você dá respostas, aí entra uma pessoa presencial e começa a te responder de forma correta. Recentemente, recebemos no escritório uma senhora de 83 anos que se relacionava com uma pessoa através da internet, exatamente como passou no filme, e esse senhor pediu para ela, então, um depósito inicial de R$15 mil, alegando que vinha dos Estados Unidos para o Brasil e ele estava naquele momento com a conta bloqueada. Olha e assim que chegasse ao Brasil, já desbloqueava e pagava para ela esse valor. Veja, era um rapaz de 40 anos, bonito. O que ela aparentava. Quem é de verdade a gente não sabe, mas as fotos eram um rapaz de 40 anos, bonito, e ela, uma senhora de 83, bonita também, mas uma senhora de 83 anos. Sim. Isso já nos chama a atenção. E mais chama a atenção que ele se dizia americano, usava o tal de Nick Mike, que muitos deles usam esse nome, só que a conta, quando ela foi depositar, era do Brasil. Então, como é que uma pessoa está nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, vem para o Brasil só para conhecê-la e ter uma conta no Brasil? Então, são coisas. Mas, nesse caso específico, ela não se deu conta disso? Não. Olha que coisa maluca. Ela só conta quando já tinha transferido R$45 mil. Então, olha que coisa. Tá evidente. A gente pensa, mas espera aí, a pessoa não tá vendo. Ela fica mais ou menos que hipnotizada. Quando ela marcou o encontro presencial, como ele não veio, ela foi até os Estados Unidos. Lógico, ele não ia vir porque a intenção dele não era vir e sim receber o dinheiro. Era o golpe do amor. Quando, enfim, ela se cansou, então eu vou aos Estados Unidos e ela viajou para os Estados Unidos. Foi aos Estados Unidos? Aos Estados Unidos. E quando chegou lá no tal local marcado, ele logicamente que não apareceu, o intuito dele não é se encontrar com a pessoa e sim receber dinheiro, aí que ela percebeu que tinha tido um prejuízo, estelionato sentimental, no valor de R$45 mil.